Se a pessoa se expõe errado à luz natural, ela pode aumentar a propensão a desenvolver depressão. Você consegue usar a luz natural como um hack para melhorar a sua qualidade de sono. É quase como se você hackeasse o seu cérebro, hackeasse o seu sono. Emagreça de forma simples sem deixar de comer o que gosta. As melhores receitas doces, salgados, sucos detox, almoço e jantar e ainda um guia prático de exercícios para perder peso em casa. São 6 e-books por apenas R$ 29,90. Clique no link da descrição e comece hoje a ter uma vida mais saudável. E bota ele numa caverna, leva um grupo de humanos para uma caverna e você deixa esses humanos sem o que a gente chama de arrastadores. O que é arrastadores? Arrastadores são estímulos ambientais que te dizem mais ou menos que hora do dia é. Então, por exemplo, se você sair na rua agora, você vai ver mais ou menos que hora é. Você vai ver o sol, vai ver o que as pessoas estão fazendo, se tem muito movimento e é mais noitinho, você vai pensar, deve ser de tardinha. Ou seja, você tem estímulos que informam você que hora do dia é. Esse núcleo supraquiasmático detecta esses estímulos, tá? Se você joga uma pessoa numa caverna, por exemplo, sem esses estímulos, então ela não sabe se é dia, não sabe se é noite, não tem relógio, a comida é dada em hora aleatória e a pessoa não tem TV, não sabe que hora é lá fora, a pessoa, depois de uma semana, vai sair da caverna dormindo 4 da manhã e acordando meia-tarde. Mas ela ainda vai continuar dormindo e acordando num ciclo de 24 horas. Só que ela vai arrastar para frente, desincroniza com a sociedade. Por quê? Porque o que sincroniza o nosso reloginho com o reloginho da sociedade, com o dia, é a luz, principalmente. Se você tira a exposição à luz natural de uma pessoa, por exemplo, fica num quarto escuro o dia todo, literalmente não vê luz solar, não entra. Os seus olhos, cara, é um pedaço do seu sistema nervoso central que tá para fora do seu corpo. Isso é muito louco, né? Por quê? Por que ele tá pra fora do corpo? Porque ele precisa saber que hora que é do dia. Se tá claro ou tá escuro pra direcionar uma informação lá pra dentro e fazer você ficar energético ou fazer você ficar com sono. Se você pega uma pessoa, só de você mexer na luz que a pessoa tem exposição ou não, você já consegue mudar totalmente o padrão de sono dessa pessoa. Então a gente vive em ciclos. A gente consegue viver em ciclos. Se a pessoa se expõe errado à luz natural, ela pode aumentar a propensão a desenvolver depressão. Por quê? Porque vai mexer no sono, que é importante para depressão. Dormir bem é muito importante para depressão. Então, se você acorda de manhã, fica encerrado em casa, não se expõe à luz natural, você meio que não avisou o seu cérebro que começou o dia. E aí de noite você vai ter problema de ter sono. Por quê? Porque pro seu cérebro o dia começou muito tarde. Porque você não pegou luz natural logo quando você acordou, mais ou menos. Tipo assim, você acorda às 7 da manhã, fica no quarto trancado o dia inteiro. Fica até meio-dia. Aí meio-dia você sai pra sair almoçar e pega a luz natural. Pro seu cérebro, você acordou meio-dia. Então provavelmente você vai ter dificuldade pra dormir. Vai dormir mais tarde. O seu cérebro, ele começou a... O que faz aqueles genes clock começar a rodar, o relojoeiro do nosso relógio central, é a luz natural, principalmente. A luz natural é o que seta o seu dia. Então, se você tem problema de dormir, a gente faz muito isso na clínica com os pacientes, se você tem problema de dormir, você tem que ter uma agenda de exposição à luz natural. Você consegue usar a luz natural como um hack para melhorar a sua qualidade de sono. É quase como se você hackeasse o seu cérebro, hackeasse o seu sono. Tipo, você pega um cara que dorme mal, expõe ele na hora certa, a quantidade certa de luz, o sono dele vai melhorar depois. Aí, isso é o que o Matt Walker principalmente estuda. Aí um cara chamado Sachin Panda, que tem um livro chamado The Circadian Code, ele estuda o papel da alimentação, cara, e do exercício físico. Esses mesmos genes clock que você tem no núcleo supraquiasmático, que o principal arrastador do seu ciclo é o sol, a luz natural. Então, se você não se expor, repito, se você não se expõe à luz natural no horário certo, você não vai ter o seu ciclo ajustado. O seu cérebro é uma extensão externa... Desculpa. Os seus olhos são uma extensão externa do seu cérebro. Eles estão para fora da sua caixa craniana para detectar o que está acontecendo no ambiente. Você tem que dar o estímulo para ele, para o seu cérebro. É como se o núcleo supraquiasmático mandasse um braço fora da sua caixa craniana para ficar olhando assim, tipo, o que está acontecendo aqui? Tá dia ou tá noite?
Aí, de acordo com a informação que você dá pro seu braço do núcleo supraquiasmático, que é o seu olho, ele vai ditar a ritmicidade do seu corpo. Então, nossos olhos são quase uma extensão do cérebro, né? São uma extensão do cérebro para fora. A gente tem no nariz também. No nariz, bem dentro do nariz, tem corpos de neurônios que ficam ali. Ficam jogadinho para fora, assim. Isso é muito louco. Tem que tá. Então, se você se expõe e você tem uma agenda certa de exposição à luz natural, o Andrei vai falar muito sobre isso quando vir aqui, você consegue ditar o seu ritmo biológico. Então, cara, eu pego o paciente com problema de sono, que esse é um ajuste que a gente faz no sono do paciente, mas talvez o mais importante. Só de você pedir pro paciente se expor à luz natural na hora certa, às vezes só abrir a cortina do quarto de manhã, cara. Ele fica trabalhando com a luz acesa do teto. Uma luz acesa do teto não dá a intensidade em lux, que é a unidade de medida da luz, suficiente para ativar as células do supraquiasmático. Você tem que ser a luz natural. Então você faz uma agenda. É por isso que minha vida é sempre quarta-feira, porque eu descobri na ciência que ritmicidade funciona, cara. E o Stachin Panda tá mostrando que a alimentação também faz isso. Então se você come sempre no mesmo horário, ele basicamente fala assim, a luz é pro cérebro o principal arrastador e a alimentação é pro metabolismo o principal arrastador. Se você pega as células do fígado, você vai ver que elas têm uma ritmicidade de funcionamento. Se você comer sempre no mesmo horário, essas células se ajustam e otimiza a funcionalidade delas. Então, sempre que você comer, se você conseguir comer sempre no mesmo horário, você meio que permite o seu metabolismo funcionar melhor. E ele publicou 2 artigos na Cell Reports, que é uma revista, uma das top 3 melhor do mundo. Um com humanos e um com camundongo, com um animal de laboratório, mostrando que você consegue perder peso comendo a mesma quantidade que um animal que ganhou peso, só comendo no horário certo.